de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias. Capítulo 2. Palavra, disse consigo Passepartout, ainda um pouco estonteado. Conheço no estabelecimento de Madame Tussauds criaturas com tanta vida como o meu novo amo. Convém dizer que as criaturas do Madame Tussauds são umas figuras de cera, muito visitadas em Londres, e às quais, na verdade, apenas falta o dom da palavra. Durante os instantes em que entrevira Phileas Fogg, Passepartout tinha, rápida, mas cuidadosamente, observado seu futuro amo. Era um sujeito que andaria pelos 40 anos, de aspecto nobre e simpático, estatura elevada, a quem um pequeno excesso de nutrição não desfeava. Cabelo e barba louros, testa lisa, sem uma única ruga nas fontes, rosto mais pálido do que rosado e dentes magníficos. Parecia dotado, no mais alto grau, daquilo a que os fisionomistas chamam o repouso na ação, faculdade comum a todos os que fazem mais obras que ruído. Sereno, fleumático, olhar límpido, pálpebra imóvel. Era o tipo mais acabado desses ingleses de sangue frio que se encontram frequentemente no Reino Unido e cuja atitude, um pouco acadêmica, Angélica Kauffmann reproduzia maravilhosamente nas suas telas. Observado nos diversos atos da existência, este gentleman dava a ideia de um indivíduo bem equilibrado sob todos os aspectos, muito refletido, tão perfeito como um cronômetro de Leroy ou de Earnshaw. É porque, efetivamente, Phileas Fogg personalizava a exatidão, o que se via claramente pela expressão dos pés e das mãos. Porque no homem, assim como nos animais, até os membros são órgãos expressivos das paixões. Phileas Fogg era desses indivíduos matematicamente exatos, que, nunca mostrando pressa, mas sempre prontos, são econômicos nos passos e nos movimentos. Não dava uma passada a mais e tomava sempre pelo caminho mais curto. Não perdia o tempo, sequer um instante, a olhar para o teto. Não permitia a si próprio um gesto supérfluo. Nunca ninguém o tinha visto comovido ou perturbado. Era o homem menos apressado do mundo, mas chegava sempre a tempo. Compreender-se-á, portanto, a razão por que vivia só e, por assim dizer, fora de toda a ação social. Sabia que, na vida, é preciso ter em conta os atritos e, por isso, para os evitar, não se punha em contato com pessoa alguma. Quanto a Jean, por apelido Passepartout,
verdadeiro parisiense, nado e criado em Paris, residia em Inglaterra havia 5 anos. Exercia em Londres a profissão de criado de quarto e debalde procurava um amo a quem pudesse afeiçoar-se. Não era Passepartout nenhum desses frontinos ou mascarilhos que, sempre impertigados, de nariz para o ar, olhar firme e impassível, não passam de uns impudentes velhacos. Pelo contrário, Passepartout era rapaz de excelente condição, fisionomia amável, lábios um pouco salientes, sempre dispostos para o gosto ou para a carícia. Criatura meiga e serviçal, com uma dessas cabeças redondas, de aspecto simpático, que a gente gosta de ver entre os ombros de um amigo. Tinha olhos azuis, a cor do rosto um tanto animada, carnes nutridas, quanto bastava para ele poder ver a si próprio as maçãs do rosto. Peito amplo, compleição robusta, músculos vigorosos e uma força hercúlea que os exercícios da sua mocidade tinham admiravelmente desenvolvido. Os cabelos castanhos andavam-lhe sempre revoltos. Se os escultores da antiguidade sabiam 18 maneiras de compor os cabelos de Minerva, Passepartout apenas conhecia uma para arranjar a sua cabeleira. Dava 3 vezes com o pente e pronto. Adiantar que o caráter expansivo deste rapaz se havia de harmonizar com o caráter de Phileas Fogg é coisa que a prudência mais elementar não permite. Passepartout estava no caso de ser o criado rigorosamente exato que convinha a esse amo? Só vendo. Depois de ter passado, como se sabe, uma mocidade um tanto vagabunda, Passepartout aspirava ao sossego. Tendo ouvido gabar o metodismo inglês e a proverbial frieza dos gentlemen, veio procurar fortuna em Inglaterra. Mas até então a sorte fora-lhe contrária. Não se pudera arraigar em parte alguma. Servira 10 casas. Em todas, os amos eram caprichosos, extravagantes e gostavam ou de correr aventuras ou de correr terras, o que já não podia convir a Passepartout. O seu último amo, o jovem Lord Longsferry, membro do Parlamento, depois de passar as noitadas nos oyster rooms de Haymarket, recolhia tardíssimo à casa e às costas de polícias. Passepartout, que primeiro que tudo queria honrar a pessoa de seu amo, aventurou-se a algumas observações respeitosas, que foram mal recebidas, e quebrou as relações. Neste meio tempo, soube que Phileas Fogg, Esquire, andava em busca de criado. Tirou informações a respeito deste gentleman, uma personagem de viver tão regular que não se ausentava sequer um dia, convinha-lhe de certo. Apresentou-se e foi admitido
nas condições que sabemos. Passepartout, depois de darem 11h30, achava-se só na casa de Savile Row. Começou logo por inspecioná-la. Correu-a de alto a baixo. Esta casa limpa, arranjada, severa, puritana, bem organizada para o serviço doméstico, agradou-lhe. Produziu nele o efeito de uma casca de caracol, mas casca alumiada e aquecida a gás, porque ali o hidrogênio combinado com o carbono ocorria a todas as necessidades de luz e de calor. Passepartout encontrou sem dificuldade, no segundo pavimento, o quarto que lhe era destinado. Campainhas elétricas e tubos acústicos punham esse quarto em comunicação com as sobrelojas e o primeiro andar. Sobre a chaminé havia um relógio elétrico que estava em comunicação com o relógio do quarto de dormir de Phileas Fogg, e os dois aparelhos batiam simultaneamente o mesmo segundo. Convém-me isto, disse consigo Passepartout. No seu quarto, descobriu também um cartaz posto por cima do relógio. Era o programa do serviço cotidiano. Compreendia, desde as 8h, hora regulamentar, a que Phileas Fogg se levantava, até às 11h30, hora a que saía para ir almoçar ao Reform Club. Todos os pormenores do serviço. O chá e as torradas às 8h27. A água para a barba às 9h37. O penteado às 10h menos 20 e etc. Depois, desde as 11h30 até a meia-noite, hora aqui metodicamente se deitava o gentleman, tudo estava notado, previsto, regularizado. Passepartout encontrou grande satisfação na ideia de meditar este programa e gravar os seus diversos artigos na memória. Quanto ao guarda-roupa do amo, estava ele bem fornecido e funcionalmente disposto. Cada par de calças, casaco ou colete tinha um número de ordem a que correspondia um outro num registro de entrada e de saída com a indicação da data em que, segundo a estação, essas peças de vestuário deviam ser alternadamente usadas. Numa palavra, esta casa de Savile Row, que devia ser o templo da desordem na época do ilustre mas dissipador Sheridan, tinha uma mobília confortável, indício de um viver cheio de regalo e de comodidades. Não possuía nem biblioteca, nem livros, que seriam uma inutilidade para Mr. Fogg, pois que o Reform Club punha à sua disposição 2 bibliotecas, uma consagrada às letras, outra ao direito e à política. No quarto de dormir, via-se um cofre para dinheiro
de tamanho regular, cuja construção o punha a seguro tanto do roubo como do incêndio. Em casa não existiam nem armas, nem utensílio algum de caça ou de guerra. Tudo ali denunciava os costumes mais pacíficos. Depois de ter examinado minuciosamente esta habitação, Passepartout esfregou as mãos, o semblante dilatou-se-lhe e repetiu alegremente: Convém-me! É isto que me faz conta, entender-nos-emos perfeitamente. Eu e Mr. Fogg, um homem, amigo da casa, irregular, um verdadeiro burguês. Ora, servir um homem assim é o que me convém. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!